Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos mais misteriosos e poderosos da Bíblia. Apocalipse, capítulo 8. Sabe, é uma passagem que começa com um silêncio que chega a doer e termina com trompetas que literalmente viram o mundo de cabeça para baixo. Sabe aquela sensação de orar, de clamar por algo com toda a força e a única resposta que vem é o silêncio? Pois é. É uma coisa que acho que todo mundo já sentiu, né? Ver o mundo caindo aos pedaços e sentir que o céu simplesmente não responde. É um sentimento bem humano. E o mais incrível é que o Apocalipse pega exatamente esse sentimento e o coloca numa escala cósmica. Esse silêncio no céu que o texto descreve não é um ignorado de Deus, sabe? Não é abandono, é o contrário. É aquela calmaria tensa, a respiração funda antes de um mergulho. É a preparação para algo gigantesco que está prestes a acontecer. Então, vamos entender o que esse silêncio no céu quer dizer. Pensa bem, num lugar onde o louvor é constante, eterno, o silêncio é algo que chama muita, mas muita atenção. É um evento e tanto. E as fontes que a gente consultou são unânimes. Não é um silêncio vazio, de ausência. É um silêncio cheio de expectativa. É como se o universo inteiro parasse e prendesse a respiração, sabe? Mas esperando para ouvir o quê, exatamente? E aqui vem o ponto central da coisa toda. Segundo uma das interpretações, Deus silencia o céu para ouvir a terra. Pensa nisso. O clamor, as necessidades de quem está aqui na terra se tornam mais importantes que todo o louvor celestial. Esse silêncio é a atenção máxima. Ok, se o céu se cala para ouvir, o que ele está ouvindo que provoca essa tensão toda? A resposta é simples e poderosa: a oração. O texto descreve uma cena, assim, gloriosa. João vê um anjo que basicamente coleta as orações de todo mundo, dos que já se foram, dos mártires e também as nossas, da igreja que está aqui sofrendo no presente. E ele prepara tudo isso para apresentar diante do trono de Deus. E essa parte é linda, né? Porque mostra que nenhuma oração é desprezada. Pode ser aquela feita com pressa, a que mal sai por causa da dor, não importa. Todas elas são, de certa forma, purificadas pelo incenso, que simboliza a ajuda do Espírito. E elas chegam a Deus de forma perfeita, como um perfume agradável. E aí a cena vira completamente. O anjo pega o mesmo objeto, o mesmo incensário que levou as orações para cima, só que agora ele enche com o fogo do altar de Deus e lança sobre a terra. É uma imagem muito forte de causa e efeito. A oração sobe e a resposta, a justiça de Deus desce. Então, as orações foram ouvidas, e a resposta vem, e vem com força. Ela vem na forma de juízos anunciados por 7 anjos com 7 trompetas. Vamos dar uma olhada nas 4 primeiras. A primeira trombeta soa, a resposta é instantânea e o alvo é a terra. O que acontece? Saraiva e fogo caem do céu. E o resultado é a destruição da vegetação. Imagina 1/3 de todas as árvores e toda a grama verde queimadas. Isso ataca a base de tudo, a fonte de vida do planeta. Logo em seguida, a segunda trombeta. E agora, o juízo sai da terra e vai direto para o mar. A cena é de uma catástrofe nos oceanos. Algo como uma grande montanha em chamas é lançado no mar. 1/3 do mar vira sangue, matando a vida marinha, destruindo navios, o que, simbolicamente, representa um colapso total do comércio, do sustento que vem do mar. E então, a terceira trombeta. Dessa vez, o alvo são as fontes de água doce. Agora o negócio fica ainda mais sério. As fontes de água potável são contaminadas. Uma estrela com o nome de absinto cai do céu e envenena os rios. A água, que é essencial para a vida, se torna amarga e mortal. E quando a gente acha que não pode piorar, vem a 4ª trombeta. E o juízo sobe de nível, vai para uma escala cósmica. Agora, o golpe é nos próprios céus. A luz do sol, da lua, das estrelas, tudo é reduzido em 1/3. O mundo fica numa escuridão parcial, o que mexe com todo o ritmo de dia e noite. É um sinal visível para todo mundo ver do caos que se instalou. E, para deixar tudo ainda mais tenso, o texto diz que uma águia aparece voando no meio do céu e gritando "Ai, ai, ai". É um aviso bem sombrio, né? Como se dissesse, olha, por pior que tudo isso tenha sido, o pior ainda está por vir. Ok.
Diante de tudo isso, a grande pergunta que fica é: o que isso tudo significa? É para ser entendido ao pé da letra? É simbólico? É outra coisa? Bem, as fontes que a gente estudou nos dão algumas lentes, algumas formas diferentes de enxergar essas visões. E o que é muito interessante é como essas perspectivas são diferentes. Tem uma que olha para isso tudo e vê um grande paralelo com as pragas do Egito, sabe? Seria um juízo simbólico contra grandes poderes opressores, como o Império Romano na época. Já uma outra visão, a profética, diz que não, que são eventos literais que ainda vão acontecer, mas que foram descritos com a linguagem daquela época. Por exemplo, uma montanha em chamas poderia ser um meteoro, e tem ainda uma terceira linha mais devocional, que foca na lição para hoje, o poder incrível da nossa oração e como a gente deve confiar em Deus, mesmo nos momentos de silêncio. Mas olha que interessante, apesar de todas essas diferenças, todas elas parecem concordar num ponto principal. Seja qual for a interpretação, Apocalipse 8 é uma afirmação, assim, poderosa, de que a oração de quem está aqui na Terra tem a capacidade de mover os céus, de provocar a ação de Deus na história. Isso nos deixa com a pergunta no ar, para a gente pensar. Afinal, o que é Apocalipse 8? É um roteiro do futuro? É um manual sobre como a oração funciona? Ou é um alerta para o nosso presente? Fica a reflexão. Talvez, no fundo, seja um pouco de tudo isso. Muito obrigado pela companhia nesta análise de hoje.